entrando. Como estão? Bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja quem esteja no Brasil, quem está assistindo lá da Austrália, de Londres, daqui pertinho ou de longe. Hoje é o 22º dia da leitura do livro Autoemoterapia, um bom passo maior que a perna. Esse é o livro. Das bases à autonomia do viver. Oi, bem-vinda, Clarice! E quem está entrando, que possa chegar e fazer parte desse momento. Cada dia está sendo lido, oferecido uma parte da leitura do livro, que foi escrito em 2011, mas tem o relato da história da autoemoterapia, da minha história, tem um relato de vários tratamentos com os diferentes diagnósticos a que eu pratiquei na minha trajetória profissional. Então aqui a gente tem alguns relatos da profissional e depoimento das pessoas que foram por mim tratadas. Então, agora a gente está no capítulo 3, que é em cada atendimento, trocas e benefícios. E hoje nós estamos lendo o capítulo, o tratamento de Cláudia com espondilite anquilosante. É uma doença autoimune, é uma doença reumática que dá preferencialmente nas articulações da coluna, inflama e é muito desagradável, inflama e vai progressivamente inflamando. Então a gente vai ver a história da Cláudia, como ela chegou e a transformação que ela foi passando ao longo do tratamento. E aqui é um espaço em que, além do que foi escrito no livro, a gente tem a oportunidade de falar mais, fazer comentários de outros temas que vão surgindo, ou de algumas pessoas que estão participando aqui ao vivo, porém não fica registrado o comentário, e aí eu falo, se eu não ver, se passar muito rápido, aí eu peço para que deixe escrito depois no IGVT. Então, bem-vindo quem está chegando, se está aí ainda, pode continuar e a gente vai fazer hoje a leitura do tratamento da Cláudia e do depoimento que ela ofereceu. Então, a Cláudia, espondilite anquilosante. Afeta basicamente as articulações da coluna, ou então do quadril, ou então a partir da coluna pode ir descendo as inflamações. Então tem perda de qualidade de vida quem sofre dessa doença. Cláudia, que sofre de uma doença autoimune, veio me procurar em um momento de crise intensa, com dores fortes na região lombar e pélvica. Chegou a mim por indicação de uma pessoa que se tratava comigo e vinha obtendo melhora na sua imunidade. Então foi por indicação, assim que as pessoas passam uma para outra, né? Quando melhora, quer ver o outro bem, então passa a informação, a pessoa assimila e escolhe fazer o tratamento. Cláudia apresentava desgaste físico, fraqueza e dificuldade de movimentos por causa da dor. Começamos o tratamento com a autoemoterapia em setembro de 2010, com 10 ml de sangue a cada 7 dias. E o levamos até dezembro do mesmo ano. A cada aplicação, fui observando
uma melhora nas suas condições físicas, o desgaste cedendo lugar ao vigor e o seu organismo finalmente começando reagindo às inflamações. Bom, inicialmente, durante muitos anos em que eu comecei a fazer o tratamento da autoimunoterapia, a informação que se tinha era que se fazia 10 sessões, depois fazia uma pausa de 2 semanas ou um mês, depois fazia mais 10 sessões e isso foi modificando ao longo da atividade profissional. E com a Cláudia nós fizemos durante 3 meses e fizemos um intervalo. Então, o mínimo, e agora vem o comentário atual, né, de como eu recebo uma pessoa, o mínimo que se faz do tratamento da autoimunoterapia são 3 meses, para equilibrar o organismo e ele poder combater o dano ou parar com crise ou estacionar a evolução de alguma doença que tenha iniciado. Então, assim, inicialmente são 3 meses para que o organismo possa identificar o que está acontecendo e fazer uma prévia limpeza, certo? Então, deixa esse comentário aqui. Em março de 2011, após 2 meses de intervalo, portanto, ela retornou mais fortalecida. Queixou-se de alguma dor, havia alguns sinais de inflamação. Então, esse intervalo de 2 meses para ela ainda estava no prazo da imunidade e iniciando a baixar, porque a doença que ela apresentava era crônica. Então, ela teve um primeiro momento de estacionar a crise ou de chegar a não ter dor e diminuir a inflamação. Mas já estava baixando a imunidade de novo a ponto de voltar as dores e as inflamações. Retomamos as sessões com outro ciclo a cada 7 dias, 10 ml. Lembro-me com carinho de um dia em especial em que Cláudia me deu um abraço logo na chegada e disse: Ida, eu quero agradecer, porque é a primeira vez em muitos anos que estou me sentindo bem e com mais energia. No fim de maio de 2011, Cláudia precisou viajar ao exterior por 4 semanas. E ela foi para a Alemanha. Ela nasceu na Alemanha, veio para o Brasil, estava casada no Brasil, então, e a família permanecia na Alemanha. Por 4 semanas, mantivemos contato por e-mail e ela me falou de como se sentia com energia, apesar da viagem longa, dos muitos deslocamentos que teve que fazer, carregando malas, e dos problemas todos que enfrentou durante esse período, né? Ela foi para cuidar de situações estressantes na família. Quando retornou ao Brasil, retomou as sessões e se ofereceu para dar um depoimento do seu tratamento. Pois considerava importante que outras pessoas conhecessem os benefícios da autoimunoterapia. E aqui está o depoimento de Cláudia. Sofri muitos anos de dores lombares e articulares crônicas e fui diagnosticada com espondilite anquilosante, uma doença inflamatória crônica que acomete preferencialmente a coluna vertebral. Mas também pode se manifestar em artrite
e entesopatias periféricas. Vai se espalhando para a periferia também, né? Tentei várias formas de tratamento, de convencional até alternativo. Apesar de conseguir curtos períodos de alívio, nada realmente resolveu o meu problema a longo prazo. Ao contrário, os fortes efeitos colaterais dos remédios alopáticos deixaram o meu organismo ainda mais fraco e desequilibrado. Mesmo assim, eu nunca perdi a confiança nas forças da autocura, do meu próprio organismo e a esperança de encontrar um método que poderia ajudá-lo ao acessar a sua sabedoria inerente, colocando as coisas novamente em ordem. Então, foi a autoemoterapia que me ajudou neste sentido significativamente. Quando tive um surto com dores lombares muito fortes, uma amiga indicou a autoemoterapia. Muito lindo isso, né? A forma como ela estava vendo o processo de desenvolvimento da sua doença, né, Jussara? E a forma como ela tinha esperança dentro dela que o corpo dela poderia trazer a cura, né? Mas ainda não tinha acessado. Ela ainda não tinha conseguido acessar. Então, esses são o benefício, e o próprio sangue estava estimulando o movimento imunológico dela a reconhecer o que era estranho e a reequilibrar o que é o próprio organismo. Então, a autoemoterapia é um processo de autocura, de autoequilíbrio, que possa realmente fazer com que o que é inerente a si retome, né, a sua função e possa fortalecer a pessoa como um todo. E ela tinha plena convicção de que isso ia acontecer. Foi a autoemoterapia que me ajudou nesse sentido significativamente. Quando tive um surto com dores lombares muito fortes, uma amiga indicou a autoemoterapia e eu iniciei o tratamento com a ida. A partir daí, tudo melhorou. E melhorou mesmo. Eles, inclusive, neste período, abriram uma casa de yoga, porque ela fazia yoga para si, mas não estava mais conseguindo dar aula. Então, ela tinha parado, naquele momento, a sua atividade profissional e precisou usar para si todos esses recursos, tanto terapêuticos, como os exercícios. Em alguns momentos ela precisou parar em função das dores e ela conseguiu retomar os movimentos corporais através da yoga e depois abriram uma casa com práticas, né, oferecendo práticas tanto individuais, terapias, né, como Reiki e outros atendimentos, e também práticas em grupo, como a aula de yoga e outros que eles passaram a oferecer. Meditações ativas. Eu, inclusive, participei de algumas delas. Já me senti um pouco melhor depois da primeira aplicação. E, gradualmente, as dores e a rigidez diminuíram e eu não precisei mais tomar anti-inflamatório. Percebi os benefícios da autoemoterapia não só no nível físico, mas também no nível de energia, a sensibilidade dela. Hoje me sinto tão bem como nunca nos últimos anos. Estou muito feliz por ter encontrado esse método de cura tão poderoso e simples, e desejo que ele possa ajudar muitas outras pessoas. E aqui vem um dado importante. Em alguns países, como
A Alemanha, por exemplo, que é de onde ela veio, a origem dela, a autoimunoterapia está sendo praticada e respeitada como um tratamento complementar há muitas décadas. Então, ela veio da Alemanha e passou por uma situação e estava com muita dificuldade aqui no Brasil de encontrar o equilíbrio e fez vários tratamentos, né, os tratamentos oficiais que se faz, regulares, convencionais, junto com outros tratamentos terapêuticos para buscar um equilíbrio energético, buscar um equilíbrio emocional também, porque quando a gente precisa deixar de fazer aquilo que é a nossa atividade profissional, isso emocionalmente afeta muito e dá um desgaste. Então, quando ela se viu de novo na possibilidade de um equilíbrio interno das suas próprias forças, do seu estado energético retomando, ela conseguiu se ver mais fortalecida e fazer novamente planos, né? E quando ela foi para a Alemanha, ela viu que esse tratamento lá também existia, né? Também era praticado e praticado com muito respeito e já há muito tempo. Existe mesmo na Alemanha consultórios, existe uma linha da antroposofia que também trabalha a força do sangue, também trabalha com a autoimunoterapia. Aqui no Brasil existem grupos da antroposofia também que usam essa prática. Então esse é o nosso relato, né, que a Cláudia nos presenteou com a experiência dela, e a gente pode ampliar a situação não só da espondilite anquilosante, que é uma doença que vai inflamando ao redor da articulação, causa muita dor, dificuldade nos movimentos, mas também a gente pode ampliar nossa visão para outras inflamações, para outras doenças em que um dos sinais e sintomas é a inflamação, né? Pode ser num dente, né? Pode ser inflamação, de unha, inflamação, seja qual for, né? Então, inflamação nos tendões, muito frequente, inflamação na articulação do ombro, inflamação muscular, seja que tipo de inflamação que dá um desgaste, a gente pode ampliar a nossa visão de que, retomando, fazendo com que o corpo aumente a imunidade, né, tenha mais recursos para combater a inflamação, limpar a área e se fortalecer novamente, né? Isso vai promover tanto o combate àquela inflamação, quanto um reequilíbrio do organismo, como uma prevenção para evitar novos desgastes, novas inflamações. Então é muito gratificante poder contar com esse recurso forte, poderoso e autêntico, vem de dentro da nossa caixinha de primeiros socorros, dos nossos arquivos, que a gente possa estimular os nossos arquivos a liberarem as forças necessárias que ele precisa para aquela determinada situação de agressão com danos. Então a autoimunoterapia ela tem uma amplitude muito grande, que vai desde uma prevenção de não deixar algo estranho invadir nossas barreiras, né? Nas barreiras inatas que a gente vem com essas barreiras para cuidar da imunidade, da defesa do nosso corpo,
ou então para criar condições para que a nossa imunidade adaptativa se construa e vá nos dar uma segurança, uma defesa, uma proteção e combate, né? Então são vários os estágios em que a gente pode se beneficiar, desde o estágio antes de se instalar alguma coisa, ou no estágio intermediário, que tenha se instalado é inicial, ou no estágio mais avançado, se instalou, está fazendo tratamento, pode colaborar mais rapidamente com o tratamento, ou num estado gravíssimo, em que já se instalou, já rompeu nossas barreiras, alterou nossas funções vitais e ainda estamos graves, debilitados para conseguir ter força de responder à doença e aos tratamentos. Então a gente consegue ter uma colaboração, uma contribuição muito forte para poder ajudar ao organismo a se reconstituir, né? A conseguir interromper, não digo interromper imediatamente, mas ter forças até para receber um tratamento. Então, vai do mais simples ao mais complexo, né? E que possa ser tratado, desculpe, em ambientes caseiros, em ambientes de consultório, em ambientes particulares, né? Então, isso pode contribuir bastante com todas essas situações, né? Tanto inflamações como infecções também. Evita que o desenvolvimento de bactérias, né, se alastrem e se distribua para outros lugares. Vírus, bactérias, fungos, alteração em células que podem causar tumores, toxinas, gorduras que se depositam nas nossas veias, artérias, circulação como um todo, né? Toxinas, algumas toxinas que a gente pode receber ao longo da vida e se acumulam no nosso organismo, pode promover uma limpeza. Por isso que se faz inicialmente 3 meses de tratamento. É o básico, é o fundamental, assim, começa o tratamento, faz 3 meses, depois a gente avalia. E sem pressa, porque é gradativo, viu como ela falou para nós? Gradativamente eu fui deixando de ter dores e diminuindo as inflamações, fazendo o tratamento associado que estava dando um suporte a ela, até que o organismo passou a responder e aí ela conseguiu não ter a necessidade daquele suporte, porque o organismo já estava respondendo por si. Olha que bacana, são várias etapas que a gente pode identificar. E enquanto uma pessoa que acompanha todas essas etapas, eu vou constantemente analisando, avaliando e comparando com tudo que eu já vi. Então essa é a minha parte dentro do tratamento. Por isso que no livro eu consegui buscar muitos depoimentos, muitas situações diferentes, escolhi aquelas que eu poderia ilustrar mais para apresentar e no final eu fiz um glossário de A a Z, né? Vários tratamentos que eu já tinha feito que poderiam servir de exemplo, né? Onde se pode usar a autoimunoterapia? Se pode usar, por exemplo, em ferida. Ferida, estou com uma ferida. Então, quem se identifica, né? Quem está passando por essa situação, pode escolher. Então, vou experimentar. E já vi processos assim incríveis, incríveis. Até hiperacidez estomacal, glaucoma, fibromialgia,
endometriose. Então, alguns eu acho que nem vai ter assim citado o tratamento em si, mas tem esse diagnóstico aqui no final do livro. E agora a gente está na página 72 do livro, no final tem a lista, a indicação da bibliografia, mas são 148 páginas contando com o glossário. E é interessante porque tem um capítulo que vai falar das crianças, que é encantador. Tem os apêndices, né? Tem 3 apêndices no livro. E tem um capítulo que vai falar em pacientes terminais, né? Então isso foi uma experiência muito rica, que modifica muitas vezes a expectativa que se tem em relação ao tratamento da autoimunoterapia, ou uma certa expectativa, uma cobrança de por estar fazendo não pode se ter nenhum sintoma. Pelo contrário, né? A gente ainda apresenta algumas coisas, mas pode ter uma qualidade de várias maneiras, né? Então, assim, diminui a expectativa de como se vai chegar, mas a trajetória do que está acontecendo é importante, é fundamental. Então, é muito rico, eu gostei muito de buscar todas essas situações, porque muitas vezes me emocionei muito, né? Muito com cada pessoa também. Bom, e depois tem as minhas considerações finais, enfim, né? Alguns casos rápidos que me impressionaram pelo efeito que teve. E desse capítulo aqui, amanhã vai ser o último tratamento, que é o tratamento da Graça, que tinha menopausa. Então amanhã nós vamos ver os problemas sexuais femininos, os problemas que ocorrem, né, na nossa maturidade. E vai ser o depoimento da Graça, que apresentou menopausa. Então, bem interessante, né? E vamos ver o que nos espera para o dia de amanhã. Cada dia tem sido uma surpresa, cada dia vem alguns comentários aqui, e os que ficam também no YouTube, no IGVT, que eu posso trazer depois, né? Numa forma de esclarecimento, de novas informações, de emoção também, né? Tem momentos bem emocionantes, tem momentos mais suaves e, enfim, assim vai sendo esse desafio desse propósito que eu venho desenvolvendo, que é diariamente oferecer uma partezinha do livro, né? E complementar com os comentários. Então, por hoje, a gente fica por aqui e eu agradeço bastante a participação de todos, agradeço por esse momento, agradeço por todos os que vieram anterior a nós, que deixaram as contribuições de uma forma generosa, e a todas as pessoas que apoiam, né? Eu conto muito com o apoio dos 3 filhos do Dr. Luiz Moura, isso me dá uma força muito grande, muito grande. Então, eu conto com a confiança deles, né? E eles, assim, confiam em mim para a continuação do trabalho do pai. E isso, ao mesmo tempo, eu digo isso porque eu recebi muitas mensagens de aniversário, inclusive, me dando os parabéns e tudo mais, mas foram muitas dizendo da missão que eu tenho, né?
dessa continuidade, de tudo que tem, da força, da coragem. E isso realmente, né, tem muitos fatores que me encorajam, me incentivam, e esse fator de contar com a confiança, né, dos filhos do Dr. Luiz Moura, da família, né, mas os que eu tenho mais contato são os filhos. Então, receber, né, essa coragem é saber que o caminho que a gente está trilhando é um caminho de êxito, é um caminho que pode servir de exemplo para outras pessoas, né? É um caminho de simplicidade também, porque é o meu dia a dia oferecendo uma atividade. Então, cada um dentro de si sabe tudo que passa para chegar onde está chegando, né? Então, é muito simples, é de muita simplicidade e de muito encorajamento, né? Essa continuidade. E que possa muitos caminhos se abrirem, né? A partir até da leitura do livro, que possam muitos outros caminhos se abrirem. E eles vão se abrir, né? Então, desejo a todos uma boa noite aqui no Brasil, em Londres, em alguns lugares, lá na Austrália já é bom dia. Então, um beijo para todos e amanhã a gente vai falar sobre menopausa, tá? Então, agradeço a todos.